Você consegue imaginar atravessar um oceano inteiro sem saber se voltaria a ver sua família? Partir levando apenas uma mala, uma língua estranha na boca e um coração apertado de saudade? Essa é a história dos pomeranos, um povo que deixou tudo para trás e encontrou, no Espírito Santo, um novo lar. Mas o preço dessa travessia foi alto demais. A Pomerânia era uma terra fria e úmida, entre mares e florestas no norte da Europa. Mas no século XIX, ela começou a se despedaçar. Guerras, fome, perseguições religiosas e políticas fizeram milhares de famílias olharem para o mar e sonharem com um Brasil distante, descrito em panfletos como um lugar de calor, terras férteis e liberdade. O brilho da promessa brasileira era como uma chama que se acendia em meio à escuridão da miséria. Eles partiram, mas o navio que os levava não carregava apenas corpos, carregava sonhos, lágrimas, recordações e o medo do desconhecido. Dentro das embarcações, famílias se amontoavam. O ar era sufocante, misturado ao cheiro de suor, doença e maresia. Muitas vezes o choro das crianças era engolido pelo som do mar revolto. Alguns não suportaram a longa travessia. Crianças, mulheres, idosos ficaram para sempre no fundo do oceano. Cada pôr do sol sobre o Atlântico era um lembrete cruel de que não havia retorno. A vida deles já estava sendo escrita em um destino sem volta. E cada noite em alto mar parecia apagar, pouco a pouco, a lembrança da terra natal. Quando finalmente pisaram no Espírito Santo, os pomeranos viram montanhas cobertas de verde, rios caudalosos e um calor sufocante que parecia grudar na pele. Nada lembrava a Pomerânia. A língua era diferente. O cheiro era outro. Os insetos não deixavam dormir. Muitos choraram escondido, olhando para as árvores gigantes que se erguiam como muralhas. Mas havia também esperança. Respiraram fundo e disseram uns aos outros: "Aqui será a nossa casa." E assim começou a transformação. Casas de madeira brotaram no meio das florestas. Canções pomeranas ecoaram nos vales capixabas. E a cada domingo, vestidos típicos e orações na língua ancestral se misturavam com o som das cigarras. Mas nada apagava a saudade. Cartas eram escritas e enviadas, mas quase nunca chegavam ao destino. Famílias foram separadas para sempre, sem nunca mais saber notícias uns dos outros. A língua portuguesa parecia um muro intransponível. Muitos adultos choravam em silêncio, lembrando das neves da Europa, do som das carroças pelas estradas, de pedra, do cheiro do pão fresco feito em fornos de lenha. Surgia então o dilema: ensinar a língua pomerana aos filhos ou aceitar que o português seria o caminho da sobrevivência. Entre gerações, a cultura começou a se perder, como areia, escorrendo pelos dedos. Em um diário do início do século XX, um pomerano escreveu: "Trouxemos nossa alma da Pomerânia, mas ela sangra todos os dias. Apesar da dor, eles resistiram. No Espírito Santo, mantiveram festas típicas, bordados, culinária e histórias, contadas à luz da lamparina. Até hoje, em pequenas cidades, a língua pomerana ainda pode ser ouvida, misturada ao português, como um sussurro dos antepassados que se recusa a desaparecer. Muitos jovens têm voltado a aprender o idioma dos bisavós, e a cultura ganha força como símbolo de identidade e orgulho. Com o tempo, os pomeranos descobriram que não eram apenas agricultores, mas também guardiões de uma fé profunda. A religião foi um porto seguro, e cada culto, cada canto, cada leitura da Bíblia em pomerano era como uma ponte para os que já não estavam mais vivos. Muitas vezes, em pequenas igrejas de madeira construídas pelas próprias mãos, as famílias encontravam consolo, mesmo quando a realidade do dia a dia era dura e cheia de desafios. As crianças que nasceram já em solo brasileiro cresceram entre dois mundos. Em casa aprendiam palavras em pomerano, comiam comidas típicas e ouviam histórias da terra perdida. Mas nas ruas eram forçadas a falar português, a se misturar, a adaptar-se. Algumas escondiam seus sobrenomes por medo de zombaria, enquanto outras sentiam o orgulho de carregá-los como bandeira.
Essa dualidade criou uma geração que viveu dividida entre preservar a memória dos pais e se lançar por completo na nova pátria. Muitos não suportaram a dureza da adaptação. O solo capixaba exigia suor e sangue. As florestas eram densas, os mosquitos espalhavam doenças e a colheita nem sempre era farta. Mas a cada nova plantação, a cada canto entoado ao entardecer, os pomeranos cravavam raízes mais profundas. Eles se misturaram a outros povos, aprenderam novos costumes, mas jamais deixaram de carregar no olhar a nostalgia da Pomerânia. E havia segredos. Relatos contam que nas noites de lua cheia, alguns grupos se reuniam para cantar músicas antigas, proibidas em outros tempos de guerra. Essas melodias, passadas de boca em boca, eram como orações disfarçadas, como pequenos pedaços de eternidade guardados em cada nota. O povo pomerano transformou o silêncio em resistência, a dor em canto e a ausência em memória. No entanto, o mais surpreendente é que os pomeranos não existem mais na Europa. A terra que os viu nascer desapareceu no mapa, dividida por guerras e fronteiras. Isso significa que, se não fosse o Espírito Santo e o Brasil, o povo pomerano teria simplesmente deixado de existir. Aqui, longe de casa, eles renasceram. A língua que poderia ter sido esquecida ainda ecoa em vilarejos escondidos, e cada prato típico servido em uma mesa brasileira é um testemunho de sobrevivência. Hoje, o legado pomerano é celebrado em festas, danças, cantos e nas memórias contadas de geração em geração. O bordado das roupas típicas guarda mais do que beleza, guarda a identidade. O pão, a linguiça, as sopas tradicionais não são apenas alimentos, são lembranças daquilo que se recusou a morrer. Os pomeranos, ao mesmo tempo que perderam sua terra natal, ganharam um novo mundo. E quando olhamos para as colônias pomeranas no Espírito Santo, percebemos que não estamos diante apenas de imigrantes. Estamos diante de sobreviventes, de herdeiros, de uma pátria que não existe mais no mapa, mas que continua viva no coração de cada descendente. Eles nos ensinam que a verdadeira pátria não é apenas o chão que pisamos, mas a memória que carregamos e o amor que nutrimos pelas nossas raízes. Os pomeranos do Espírito Santo carregam dentro de si um pedaço de uma terra que já não existe. Eles nos lembram que a identidade é algo que o tempo não apaga, mesmo quando tentam apagá-la. E agora eu te pergunto, você conseguiria abandonar tudo o que conhece e recomeçar do zero em outro mundo? Se essa história te tocou, compartilhe, porque talvez alguém em algum lugar precise ouvi-la hoje.